Controversas, perspectivas de mulheres em cultura e sociedade. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Stephanie Souto. E aqui é a Sofia Mettenheim. Então, oi Sophie, que bom estar aqui conversando com você. Esse é o 5º episódio, o último episódio de uma série de 5 conversas que fazem parte do programa de lançamento da publicação Controversas, Perspectivas de Mulheres em Cultura e Sociedade. Esse é um projeto que conta com apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia, via Lei Aldir Blanc, que é direcionada pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. Controversas, Perspectivas de Mulheres em Cultura e Sociedade é uma coletânea de ensaios que celebra a reunião de mulheres plurais, cuja potência está nas diferenças de perspectivas teóricas e metodológicas que cada uma vem desenvolvendo nas suas pesquisas. A publicação, no formato físico e digital, e as atividades virtuais podem ser acessadas no site da Pinaúna, www.pinaunaeditora.com.br, e nas redes sociais da Pinaúna Editora, selo editorial do livro. O público interessado também pode acompanhar o projeto através do Instagram, @controversascoletiva. Isso mesmo. Nesse episódio, eu e Sofia vamos conversar um pouco sobre perspectivas dissidentes, sobre a gestão e as políticas culturais. Esse é um tema bastante urgente, né, para quem acredita que a cultura pode operar mudanças, mas sabe que para isso algumas mudanças precisam ser operadas dentro do campo da cultura. Em Controversas, eu e Sofia somos autoras de ensaios que partem dessa reflexão. Sophie, você quer falar um pouco sobre você, sua pesquisa e sobre o que seu ensaio traz? Claro, obrigada, Stephanie. Um prazer enorme estar aqui contigo, uma profissional aí com uma trajetória que eu admiro muito e acho que as nossas pesquisas elas conversam bastante, principalmente nesse alinhamento do propósito de repensar um pouco as políticas culturais e a gestão cultural a partir de uma perspectiva de abrangência, né, de pluralidade, de que isso seja construído de baixo para cima, de dentro para fora, que isso se expanda aí. A minha pesquisa especificamente vai focar em políticas culturais municipais. Então, eu fiz um mapeamento para o mestrado de editais de fomento à cultura lançados pelas prefeituras das capitais brasileiras e fiz um levantamento a partir de uma escavação aí mesmo dos vários diários oficiais, dessas várias estratégias de transparência que são muitas vezes confusas e bem atrapalhadas dessas gestões que a gente tem, mas consegui levantar um material muito rico. Acredito que os editais, apesar de serem um instrumento administrativo a princípio, né, eles são também onde o Estado, como uma entidade, aponta quais são as prioridades, o que ele considera como cultura, o que ele considera como uma cultura que vale a pena receber investimento público. Então, tem sido bastante interessante olhar para esses materiais, partindo da pergunta, né, de quais são as estratégias de democratização que essas gestões experimentam por meio desses instrumentos. E aí, pensando muito essa questão da democracia e da democratização como a partir da pergunta de como que essas estratégias lidam com as diferenças, as desigualdades e as vulnerabilidades aí históricas da nossa sociedade, né? Então, como que esses instrumentos podem ter estratégias de empoderar, de trazer autonomia, de estabelecer relações participativas com esses proponentes e com esses agentes culturais, pensando muito que a gente vive hoje um saldo de um ciclo aí de experiências de democratização e de democracia cultural que tiveram experimentações importantes nesses espaços municipais, né? A gente tem exemplos de editais específicos voltados para linguagens culturais periféricas, a gente tem exemplos específicos de editais que buscaram atender a territórios na cidade historicamente marginalizados. Então, a gente tem hoje um saldo de algumas dessas experiências que tentaram se relacionar de forma mais democrática com o campo da cultura,
E a gente tem, é claro, muitas outras experiências que acabam reproduzindo uma dinâmica também de manutenção de elites, de exclusão social. Então, na minha pesquisa, eu olho um pouco para os editais nessa vontade de colecionar um pouco essas iniciativas para a gente olhar para elas o que tem de interessante, o que tem de possibilidades e o que tem de desafios para a gente pensar essa democratização de uma forma mais radical mesmo e vindo de dentro e não como uma cota colocada ali numa nota de rodapé, mas como isso permeia a estrutura das próprias políticas. Então, meu olhar tem sido um pouco esse para esse material. Tem sido um processo muito rico e eu acredito muito que as políticas culturais elas são bastante importantes para a gente aprofundar a nossa democracia como um todo. Acho que elas dão conta de uma parte da nossa vida como sociedade, né, que é extremamente importante e que não é à toa que está tão sob risco e sob júdice nesse momento difícil que a gente tem vivido. Mas, Esté, quero ouvir também você sobre a sua pesquisa, porque eu acho que a gente tem aqui na nossa conversa muitas pontes para a gente dialogar. Então, pedir para você se apresentar também e falar um pouco sobre o que você tem pesquisado para a gente encontrar essas pontes aqui na nossa conversa. Nossa, com certeza. Ponte é o que não falta, né? Só de te escutar falar aqui, já 1000 reflexões aqui sendo tecidas, acompanhando um pouco do seu processo de pesquisa. A gente está aí, né, na mesma saga, no mesmo programa de mestrado, então, desde o início eu venho, assim, observando e acompanhando como você tem feito mesmo esse trabalho de escavação muito precioso, muito cuidadoso, né? Você se debruça sobre uma quantidade muito grande, um material bastante vasto aí, e vejo como você tem sido muito cuidadosa mesmo, no sentido de depurar essas informações que você tem na mão, e de olhar para elas de uma forma crítica e reflexiva, que vai apontando reflexões sim, muito importantes de serem feitas mesmo nesse momento que a gente está vivendo, né? Outra coisa que eu fico observando também como ponte, assim, em nossos trabalhos, é como o lugar de onde a gente fala, muito da nossa trajetória pessoal e profissional, tem se colocado em nossas pesquisas, né? Porque eu sei que você vem de uma formação em gestão pública, de uma atuação profissional também nesse setor, e que no seu texto você traz também esse olhar, essa experiência, para daí fazer essa reflexão crítica, que não é só uma opinião, né? Que não é só o achismo de uma pessoa que se interessa pelo tema, mas de alguém que realmente está imerso dentro dele, que é uma estudiosa desse tema e que olha para ele de uma forma realmente muito cuidadosa. Eu acho que isso é importante de ser pontuado. Eu fico muito orgulhosa de fazer parte desse tempo e de estar aqui podendo conversar com você, nesse sentido. Assim, na minha pesquisa, né, aproveitando para me apresentar um pouquinho também, eu sou produtora e gestora cultural, sou uma mulher negra e a minha pesquisa reflete muito essa convergência aí entre a atuação profissional e a forma como eu me coloco politicamente no mundo, né? Nos últimos anos, o meu trabalho vem refletindo muito, assim, essa convergência, no sentido de pensar em como que essa inscrição do meu corpo negro, e não só a inscrição desse corpo, mas a perspectiva de mundo, de onde eu olho, né? Nessa experiência de mulher negra pode influenciar, de fato, no trabalho que eu desenvolvo enquanto trabalhadora da cultura. Então, no ensaio que eu trago aqui para o Controvérsias, eu trago um pouco dessa reflexão, falando em primeira pessoa, de como fazer uma gestão cultural que considere perspectivas negras, afrodiaspóricas e afropindorâmicas, principalmente. Eu falo afropindorâmicas trazendo essa reflexão, esse olhar de que as formas negras não são puras, né, na diáspora brasileira, elas estão aqui se relacionando com outras culturas que foram encontradas, culturas originárias. A gente não pode esquecer nunca, acho que tem que ser um exercício assim que a gente precisa ter em vista de que as culturas indígenas, elas fazem muito parte também, são muito constitutivas de quem a gente é, da forma como a gente pensa, e ainda que politicamente eu me coloque como uma mulher negra e ter minhas reflexões a partir daí,
eu preciso reconhecer também a contribuição das culturas indígenas, desse encontro mesmo, né, entre culturas negras e culturas indígenas nesse território, porque é talvez o que a gente tem de mais rico, esse encontro aí que tem até um quê de magia, né, um quê mágico, assim, de conexão entre duas sabedorias que são muito encantadas. Então, com esse texto eu quis também trazer essa homenagem mesmo de pensar em como que esses intercruzamentos se dão e de como eles podem apontar para uma prática da gestão cultural, uma prática da produção cultural que considere esses lugares de onde a gente vem. Maravilha, Esther. Eu acho que o seu texto ele traz muito a necessidade dessa presença para que a gestão cultural ou a política cultural possa ter um posicionamento engajado, né? E eu acho que os nossos textos se encontram muito nessa preocupação de que a política ou a gestão ela se posicione como um instrumento de transformação do mundo, de subversão das dinâmicas que estão postas aí. E eu acho que, ouvindo você falar, conhecendo sobre a sua trajetória e me debruçando aqui sobre o seu objeto de pesquisa, essa questão das políticas culturais e da gestão cultural estar posicionada politicamente, ela passa muito por essa ampliação daquilo que a constitui e por uma presença negra, afrodiaspórica e afropindorâmica dentro dessas estruturas. Não sei se você quer comentar um pouco sobre isso, mas eu vejo que essa presença ela se faz ali como uma condição para esse engajamento, assim, no que você traz no seu texto. Sim, é muito a partir disso mesmo, né? Uma leitura bem acertada, essa assim que você traz, porque eu parto da premissa de que para elaborar uma gestão cultural que se paute numa questão insurgente, que se paute em um posicionamento engajado, e que com posicionamento engajado eu quero dizer comprometido de fato com as transformações sociais, com a redução das desigualdades, com a construção de um presente e de um futuro mais digno, mais justo para todas as identidades e todas as subjetividades que estão aqui compondo essa interculturalidade que a gente vive, né? Então, para que isso seja realmente efetivo, para que a gente possa pensar nesse engajamento, é de muita importância que a gente considere não só a diversidade a um nível de inclusão em que só se expresse na ponta, sabe? No objetivo finalístico da coisa. Talvez remover um tanto isso de um lugar de público, de consumo, porque eu vejo que essa também é uma direção colonizadora, né? No final das contas, quando a diversidade é só colocada em quem vai receber talvez uma programação cultural, uma programação artística, mas quem é que está pensando essa programação? Se esse espaço de decisão, esse espaço que é também um espaço de exercício de poder, continua sendo pensado, elaborado, gerido, decidido pelas mesmas pessoas, por um mesmo escopo de pessoas, e a gente sabe que a maior parte das pessoas que ocupam essas posições ainda são pessoas brancas, são pessoas que historicamente tiveram mais acesso ao estudo universitário, são pessoas que historicamente tiveram um acesso material facilitado ao consumo artístico. Então, se a gente continua promovendo a manutenção desse espaço de poder para essas mesmas pessoas, como que a gente pode esperar que mudanças de fato aconteçam, né? A gente acaba caindo numa falácia aí de que existe uma transformação acontecendo, mas na verdade essa transformação também está sendo pautada pelas mesmas pessoas que mantiveram o status quo da sociedade da forma como a gente conhece hoje. Então, para que essa transformação seja real e radical, é preciso mover, de fato, esses sujeitos, essas perspectivas, essas vozes, e ampliar as referências que a gente tem, trazendo para a conversa, trazendo para os espaços de gestão, de decisão, abrindo as possibilidades para que mais corpos, mais pensamentos estejam ocupando esses lugares. E para que essa ampliação seja promovida, às vezes a gente precisa mover, inclusive, na estrutura do que a gente entende o que é gestão e o que é produção, né?
Porque, como você mesma disse, os editais refletem um pouco disso, né? Porque as culturas, os governos de cultura acabam por definir o que é cultura e o que não é cultura, o que é que entra no escopo de edital, o que é que não entra. E da mesma forma acontece, né, nesses espaços de gestão. Então, às vezes a gente entende aí que o que é colocado como verdade, às vezes é uma verdade, é uma perspectiva, né? E se a gente amplia esse repertório, a gente percebe que existe aí uma diversidade de narrativas, uma diversidade de discursos, que muitas vezes são colocados num lugar de invisibilidade, mas que são também muito potentes para apontar caminhos que talvez a cultura ainda não tenha explorado. Com certeza, Esté, e eu acho que isso se relaciona com uma questão que, para mim, é bem importante, que é meio que desconstruir esse mito de uma suposta neutralidade da burocracia, né, e das políticas culturais. Então, o edital ele não é um instrumento administrativo, jurídico dado, ele é um discurso, né, um discurso que a gestão está colocando ali, e partindo um pouco da provocação do texto, né, que é o que as perspectivas feministas nos ajudam a pensar sobre democracia cultural, acho que elas nos ajudam a sempre lembrar de que os sujeitos não são universais, né? E de que, portanto, a burocracia não pode se propor como universal, e que para ela meio que conseguir descer desse pedestal é preciso, de fato, uma transformação no sentido de transformação de quem compõe essa burocracia, né? De quem tem hoje a caneta na mão para tomar as decisões. Porque isso se reflete muito em como as políticas de fato acontecem, né? No mapeamento que eu fiz aqui, eu tentei olhar para esses editais que eu tinha nesse levantamento, pensando como eles abordavam a questão de gênero. E é muito louco pensar que a gente chegou a esse momento da história, né? Eu abordo os editais de 2013 a 2018, e a grande maioria dos editais não aborda a questão de gênero de maneira alguma, e os poucos que abordam vão focar muito numa diversidade de gênero para o público, né? Poucas vezes pensando numa representatividade de gênero no sentido de quem propõe, de quem é o proponente e de quem é o agente cultural que tem um protagonismo. Então, apesar de uma espécie de crença do setor cultural de que o fomento à cultura tem um potencial de ser democrático, de prover uma certa autonomia, essas relações, quando a gente faz esse recorte de identidades e de vulnerabilidades, muitas vezes quem continua tendo esse poder de fala nas políticas culturais, mesmo por meio do fomento, são as mesmas pessoas de sempre, né? Então, a gente acaba que fica com as políticas culturais num paradigma de muito mais de difusão cultural do que de valorização de uma produção de fato independente, de fato autônoma, de fato periférica, e deixa de chegar nas margens, nas periferias, nas bordas e nessas identidades que a gente vê hoje como subalternas por uma falta de reconhecer essas pessoas como agentes culturais mesmo, assim. Então, acho que isso tem... Se a gente quer pensar uma gestão cultural que, de fato, possa promover essa transformação, passa por esse reconhecimento como sujeito, assim, né? Como sujeito cultural, como sujeito agente mesmo. E eu acho que isso se relaciona muito com a proposta que você faz no texto, assim, também. Com certeza, essa ponte acho que está muito bem construída entre nossos pensamentos de que é esse entendimento, né, de que a neutralidade, na verdade, é um mito, assim como a universalidade também é um mito. E se a gente mantém esse discurso de neutralidade, a quem ele está servindo, no final das contas? No meu entender, ele está servindo a quem se interessa em se manter nessa posição de universalidade, né? Eu acho que o que a gente tem a contribuir aí, trazendo perspectivas feministas, perspectivas de mulheres, perspectivas negras, perspectivas indígenas, perspectivas LGBT, perspectivas das mais diversas, vindo desses lugares que são muitas vezes marginalizados, subalternizados,
ir de encontro, de fato, a essa estrutura que se pretende universal, para que esse mito esteja evidenciado, né? Para que ele talvez seja a primeira coisa, o primeiro muro a ser quebrado, a ser desconstruído, a ser fragmentado, para que a gente possa reconhecer de que existe aí uma diversidade, uma gama de vozes que não estão sendo contempladas dentro desse mito da universalidade, dentro desse mito da neutralidade. A neutralidade não nos atende, no final das contas, né? Porque ela só atende a esse pressuposto que se pretende superior a todos os outros. Então, se a gente vai de encontro a isso, a gente assume aí um lugar que não é necessariamente de uma inversão de poder, né? Não é necessariamente derrubar um poder que está instituído para que outro seja colocado no lugar, mas é fragmentar mesmo, dissolver essa estrutura para que o que antes era uma suposta universalidade, o que antes era uma suposta neutralidade, possa agora tecer aí uma rede de conversas em que cabem todas as vozes, tenham seus espaços de fala, tenham o seu poder mesmo de se colocar, de falar, de escutar umas às outras, e daí traçar caminhos que possam considerar de forma mais justa essa amplitude de vozes, que, ao meu ver, é a riqueza que a gente tem para apontar para um futuro possível, né? Porque a gente tem, e considerando aí o contexto brasileiro, a gente está num lugar, num território tão culturalmente diverso, tão culturalmente rico, me parece ser jogar um pouco dessa potência no lixo quando a gente exclui esse entendimento da diversidade, ou quando a gente reduz esse entendimento da diversidade à dimensão do consumo, né? A dimensão do público final. Se essa diversidade ela é trazida para todos os processos dessa cadeia cultural, para quem está pensando os editais, para quem está avaliando as propostas dos editais, para quem está sendo contemplado, para quem está sendo proponente, para quem está formando as equipes, para quem está formando as bancas verificadoras, para quem está sendo o público que está aí sendo atingido e participante. A gente consegue envolver uma rede de sabedorias e de trocas que é muito mais rico do que talvez os editais estejam dando conta até agora. Acho que pensar um pouco da perspectiva feminista, né, como você traz no seu texto, vem muito desse lugar, porque as epistemologias feministas são muito responsáveis por demarcar, e a gente pode trazer aí também o feminismo negro, né, por demarcar esse lugar, a posição do lugar de fala como uma sabedoria muito importante para o nosso tempo, que não necessariamente quer dizer que apenas pessoas de uma determinada posição possam falar sobre determinada posição, mas que pressupõe de que a gente assume nossa fala o lugar de onde a gente fala, né? E se a gente assume esse lugar, eu acho que a gente fala com muito mais respeito e escuta com muito mais respeito. Com certeza, Esté. Eu acho que o desafio é como trazer um pouco esses processos que têm acontecido por meio de movimentos sociais e culturais e coletivos e uma potência que está muito efervescente mesmo na sociedade, que tem proposto essa discussão, tem pressionado aí os setores da sociedade a fazer essas discussões e de como pensar como isso vai se refletir dentro da institucionalidade, né? O Estado está sempre correndo atrás das urgências, e eu acho que essa é uma urgência que está posta hoje e que as políticas culturais, como tem essa competência de se relacionar com o universo da cultura, estão no lugar de muita oportunidade de pensar respostas muito interessantes para esses desafios nossos tão contemporâneos e que, na verdade, são históricos, né? Mas eu acho que ainda tem muito a ser feito e muito a ser pensado para ela conseguir dar conta dessas complexidades. Hoje, o que a gente vê, né, Esté, tanto nas nossas práticas quanto nas nossas pesquisas, é que estamos muito aquém, há muito a fazer ainda. Com certeza, é um longo caminho pela frente, considerando que a gente deu uma boa retrocedida, né, nesses últimos anos,
Então, vejo que talvez a gente esteja num momento muito estratégico mesmo, e que acredito que isso aqui que a gente está fazendo agora, com essa conversa, com essa publicação, seja um uso muito potente mesmo desse momento caótico que a gente está vivendo, porque muito do que foi avançado tem sido esfarelado mesmo, né, pelo poder que está aí posto. Mas a gente precisa, de fato, aproveitar esse tempo para fazer uma revisão crítica do que nos trouxe até aqui e também para pensar em como seguir daqui para frente, né? O que é que a gente vai construir daqui para frente? Uma vez deposto esse poder, como que a gente vai poder ocupar esses lugares? A gente vai voltar para as estruturas que a gente conhece até aqui? Ou será que a gente tem a possibilidade de criar novos caminhos, novas rotas, de fazer diferente mesmo? Eu acho que a gente pode estar pensando muito nisso, né? Acho que esse podcast está aí lançando essa provocaçãozinha de que outros saberes, de que conhecimentos, de que forma que nossos corpos mesmo, nossas corporeidades podem estar escritas, porque corpo e pensamento estão juntos, né? São tanto da mesma coisa. Então, como que a nossa experiência mesmo enquanto pessoas nesse mundo pode traçar aí daqui para frente um futuro que seja mais justo para todo mundo? Aí eu fico curiosa, assim, também, né, a partir da leitura do seu texto e de todos os outros que compõem a publicação, Controvérsias, e aí vou jogar aqui uma perguntinha para você, de como assim, não sei, que perspectivas que você visualiza de futuro mesmo, nessa perspectiva dos editais. Você acha que existe um espaço possível para que as epistemologias feministas elas possam estar realmente colocadas e promover mudanças na forma como essa política cultural tem sido feita? Esté, eu me considero uma pessoa bastante pessimista, mas para essa sua pergunta eu sou totalmente otimista pelo motivo de que eu acho que só depende de nós, assim, e nós no sentido de campo articulado que exige, que pressione essas transformações, sabe? Os editais, eles são uma resposta às demandas da sociedade, né? Muitas vezes a gente pensa só na desgraça que vem acontecendo no governo federal, mas eu gosto muito de lembrar que a política pública no Brasil vai além, né? A gente tem os municípios, os estados que hoje são alguns espaços de resistência e de esperança no meio de tudo que a gente vive. E eu acho que são espaços que conseguem experimentar dinâmicas de uma forma muito conectada com as demandas da população. Claro que isso tem que ser uma prioridade política para quem está no poder. Não acho que dá para a gente fazer essa leitura de uma forma leviana. Mas eu vejo muitas iniciativas muito interessantes sendo construídas a partir dessa pressão que a sociedade coloca, sabe? Eu acho que o Estado não vai se repensar sozinho, não vai se democratizar sozinho. Acho que a confluência de forças mesmo dessas insurgências e dessas posições subalternas tem pressionado cada vez mais a institucionalidade a dar respostas. Então, eu tenho muita esperança de que a burocracia vai chegar num momento em que ela vai ser demandada de dar essas respostas, porque vai chegar num momento em que a posição de neutralidade, a posição de concentração de recursos dada vai se tornar insustentável aí a partir dessas pressões. Então, acho que o caminho que eu vislumbro é um pouco esse. E eu acho que as publicações aqui do Controvérsias trazem muitas potências dessas vozes, assim. E no fundo a gente está também ocupando um espaço de uma política pública, né? Afinal, o Controvérsias é um projeto aprovado na Aldir Blanc, então a gente está ocupando isso de uma forma também institucional e trazendo essas vozes e reverberando elas, e eu acho que é um exemplo de como esse movimento acontece. Nossa, eu estou total de acordo com você. Inclusive, te escutar agora deu uma renovada nas minhas esperanças. Quero muito te agradecer por essa troca aqui, porque acho que a gente deixa aí essa sementinha plantada de uma conversa que não se esgota aqui, né? Mas que tem muita potência mesmo, que espero que se desdobre
Agradecer muito a quem está aqui escutando a gente e a quem vai ter acesso também à nossa publicação, que vai estar aí em formato impresso, que vai estar também em formato digital, e colocar que estamos abertas para que esse diálogo continue, né? Os textos que a gente traz, os ensaios que a gente apresenta no Controvérsias, inaugura alguns pensamentos, apresenta nossas vozes para o mundo, mas abrem também caminhos para que esses diálogos possam ser debatidos, possam ser contrapostos, para que possam ser levados e conduzidos também e ampliados por outras pessoas, porque acho que o interesse é esse, né? De que a troca aconteça, de que as vozes sejam colocadas. Então, eu quero agradecer mesmo pela escuta, minha e sua, e por quem está aqui escutando a gente. Lembrar todo mundo também de acompanhar os demais episódios, estão todos lançados nas plataformas virtuais. Lembrar que a gente tem a nossa live de lançamento marcada para o dia 9 de abril de 2021, onde estaremos todas as organizadoras e autoras da publicação Controvérsias, Perspectivas de Mulheres em Cultura e Sociedade. Estaremos aí com espaço aberto para falar um pouco da construção desse livro, que foi uma construção de mulheres, uma construção muito rica, muito afetiva, de um encontro de pessoas com pensamentos muito confluentes, né? Que se deu no campo acadêmico, no território acadêmico, mas que está aí também se construindo em várias outras dimensões da vida. Essa live vai acontecer no canal do YouTube da editora Pinaúna, e o projeto também pode ser acompanhado em andamento pelo Instagram, que é o @controvérsiascoletiva. Você quer colocar suas considerações finais, Sophie? Sim, Sté, acho que começar agradecendo mesmo pela oportunidade de te ouvir, de trocar contigo. Acho que a sua experiência e a sua proposta política, a sua proposta de pensamento, né, é muito rica, eu aprendo muito com ela. Peço para vocês todos irem correndo ler o texto da Esté, que ele é maravilhoso. E agradecer, acho que a todas as controvérsias, né, a todas as mulheres que fazem parte da construção desse projeto, um aprendizado diário, cada uma com vivências e histórias muito fortes, muito potentes, caminhando aí pelo mundo, sendo agentes de transformações muito poderosas. Então, acho que celebrar um pouco esse momento em que essas vozes podem ser reverberadas, porque acredito que é com elas que a gente vai construir aí essa plataforma a qual a Esté se referiu, da gente promover alguma transformação. Me sinto honrada de estar aqui e peço que vocês acompanhem aí os próximos passos do projeto, que vão vir muitos frutos. Muito obrigada, Sophie, muito obrigada pela conversa. Já li seu texto, vou ler de novo, um livro para carregar debaixo do braço mesmo, para respirar, né, continuamente, lembrar de onde a gente vem, lembrar quem a gente é, lembrar com quem a gente está e lembrar de para onde a gente vai. Acho que nesse momento em que as tensões estão muito acirradas, em que a gente está sentindo muito tudo isso, esse é um exercício fundamental. E eu espero que o que a gente está entregando agora para as pessoas, né, que essa publicação que a gente está colocando para o mundo, possa ser um pouco desse respiro mesmo, assim, de esperança, de renovação de olhares, de inspiração, para que a gente não pare. Eu acredito que é o que a gente não pode fazer, né, parar. Continuar tecendo aí as possibilidades de existência que a gente quer que estejam disponíveis para a gente e para todas as pessoas. Então, agradecer e também fazer o convite para que quem está nos ouvindo leia o texto de Sofia, o ensaio Pode o Proponente Falar, Perspectivas Feministas para Pensar o Financiamento, a Cultura e Democracia Cultural. A gente precisa mesmo ampliar todas as perspectivas e trazer todas elas para essa conversa, porque só assim que a gente vai poder traçar futuros que sejam mais justos para todo mundo nesse mundo, tá bom? Um beijo, Sofia, muito, muito obrigada pela troca da gente hoje. Um beijo, Esté, muito obrigada, um beijo a todos por nos ouvirem e confiram lá, então, nas nossas publicações. Controvérsias, Perspectivas de Mulheres em Cultura e Sociedade.